Bom, nessa aula nós vamos criar aqui a estrutura de saldo. Então, vamos fazer aqui um controle de estoque. Vamos fazer um controle de estoque bem avançado até. Então, é o seguinte. Então, eu anotei aqui os principais pontos para a gente começar. Então, primeiro a gente vai criar as tabelas. Depois vamos incluir o status do pedido. Por que que a gente vai incluir um campo de status no pedido? Para que a gente saiba depois consultar o saldo disponível, considerando também saldo reservado. Então, às vezes você está com um pedido lá em digitação ou está com um pedido aguardando um faturamento e você quer considerar aquele pedido e reduzir do saldo disponível do produto. Porque, de fato, a movimentação de estoque ela deve ocorrer somente quando o produto sair do estoque. Então, quando você vai lá e fatura um pedido, nem sempre o produto já está saindo do estoque. Então, ele pode sair depois. Então, a gente não pode baixar um saldo de um produto ainda que não saiu, para via de controle interno mesmo, certo? Pelo menos a gente não deve, mas, né, sempre tem aquele 1%, vai depender da necessidade de cada um. Nós vamos também criar aqui a função que vai retornar o saldo disponível, e essa função ela vai considerar os pedidos que estão sendo digitados. A gente vai criar uma trigger que verifica o saldo disponível ao alterar a quantidade do item no pedido. E a gente vai criar aqui uma função para baixar o saldo do pedido quando o pedido for faturado, por exemplo, ou quando for entregue. E ela pode ser chamada também por trigger, mas no nosso caso aqui a gente não vai chamar por trigger. Por que que eu não acho interessante chamar por trigger? Justamente porque quando você muda a trigger, no caso aqui, eu estou me referindo a trigger do pedido, tá? Vamos supor, alterou o status do pedido para faturado, vai lá e já baixa o saldo. Eu não acho interessante fazer dessa forma tão automática assim, porque pode ocorrer casos aí de você apenas faturar o pedido e não baixar o saldo. Então, não vamos fazer por trigger, mas dependendo da sua necessidade, você poderia estar fazendo sim. E por último, vamos fazer aqui um relatório de saldo do estoque, certo? Então, como a gente já fez aqui a parte da criação de tabelas, tudo, eu vou criar as tabelas aqui e a gente prossegue. Vou acelerar o vídeo e a gente prossegue daí a partir da criação da função. Bom, só explicando aqui então as tabelas que foram criadas. Deixa eu atualizar aqui. Então a gente criou uma tabela aqui de almoxarifado que tem só um ID e uma descrição. E a gente criou aqui... Bom, pessoal, na criação da tabela de movimento, eu vou estar passando para vocês aqui para que vocês acompanhem o raciocínio. Então a estrutura da tabela de movimento basicamente vai ficar da seguinte forma. Eu vou criar aqui com o nome de TB estoque moving, ou seja, estoque movimento, vai ser o nome da tabela. Eu vou criar aqui um campo, então, o ID de cada movimento, né? Que é do tipo serial, não pode ser nulo, e ele vai ser uma chave primária. Vou criar aqui o campo data e hora, de data, hora do movimento, que vai ser do tipo timestamp, que é para registrar também os minutos e os segundos. Ele não pode ser nulo. Beleza. Vou criar aqui mais um campo de descrição, descrição. E eu não vou permitir que esse campo seja nulo também. A descrição vai ser um varchar de até 60 caracteres. Beleza. Vou criar aqui também. Vou criar aqui um campo do ID do produto. Ou melhor, ID do pedido primeiro. ID do pedido. Esse campo ele pode ser nulo. Porque quando eu for inserir um saldo, ele não vai vir do pedido. Então, a gente vai deixar o campo do ID do pedido aqui podendo ser nulo. Certo? Vou criar aqui também um campo ID do produto.
Ah, só que aqui no ID do pedido eu esqueci uma coisa. Ele não é varchar, aqui ele é big int. Beleza? Vou criar aqui o campo do ID do pedido. Ele vai ser big int também. E o ID do pedido não. ID do produto. E diferente do ID do pedido, já no produto eu tenho que obrigar, ele não pode ser nulo. Então não existe movimentação de estoque se não tem um produto, certo? Se não tem algo físico ali para a pessoa pegar. Então ele vai ser aqui não nulo. Então beleza. Então o ID do movimento, a data e hora, a descrição, o ID do pedido, o ID do produto. A gente vai criar o tipo também, se é uma entrada ou se é uma saída. Então C tipo entra, sai. C tipo entra, sai. Ele vai chamar um varchar de 1 caractere apenas, no qual eu vou colocar aqui ele não pode ser nulo também, no qual a gente vai definir aqui que o E vai ser para entradas e o S para saídas. S para saídas. Vamos deixar aqui no comentário da tabela, beleza? Então, se tipo inicial, tá, beleza. Tipo de entrada, tipo de saída. Então, o que a gente tá faltando aqui? Tá faltando a quantidade. Então, qual é a quantidade? Qual é a quantidade que tá... Que vai ser um N quantidade de numérico. E aqui vai ser tipo numérico e não pode ser nulo também. E beleza. E a gente criou. Então, aqui tá a nossa estrutura básica aqui da tabela de movimento do estoque. Então, a gente tem o ID, data e a hora. Faltou o ID do almoxarifado. Então, vamos criar aqui, ó. ID almoxarifado. ID almoxarifado. Vai ser do tipo big int. Também não pode ser nulo. E vamos criar aqui e dar um OK. Beleza. Agora a gente vai ligar as chaves estrangeiras. Então, a nossa primeira chave aqui é na tabela de almoxarifado. A gente vai ligar com o ID almoxarifado. Cadê aqui, ó? ID almoxarifado. Beleza. Então, OK. Vamos criar mais uma chave estrangeira, que agora vai ser na tabela de pedido. A gente vai ligar aqui com ID pedido. Beleza? E a gente vai criar mais uma chave estrangeira aqui, que é o produto. Então, TB produto, a gente vai ligar com ID produto. Então, ligado nossas três. Então, aqui, ó, estoque moving, TB almox. Ele é ligado com a estoque moving, TB almox, TB almox, pedido, produtos. Beleza, certinho. E a gente vai dar aqui um salvar e vamos executar aqui. Beleza. Ele deu um erro aqui, vamos ver. TB almox, TB stock moving não pode ser implementado. A key da coluna ID almox and ID is incompatível begin. Provavelmente aqui, ó. Eu errei alguma coisa lá na criação da tabela de almoxarifado. Então deixa eu fazer o seguinte. Vamos vir aqui na tabela de almoxarifado. Vamos ver o que eu errei aqui. O ID aqui tá como varchar. Então esse aqui a gente vai mudar. Aqui não dá para mim mudar, então eu vou excluir esse campo. E ele tem até uma PK.
Beleza. E vamos criar de novo aqui. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos criar de novo essa tabela de almoxarifado. Então vamos aqui, o ID da tabela de almoxarifado. ID, que vai ser um serial. Isso que eu errei, eu tinha colocado varchar aqui no outro. Ele não pode ser nulo, ele tem que ser uma chave primária. Aqui, a gente vai mudar o nome aqui também, da tabela para TB almoxarifado. E a gente vai criar só mais uma coluninha aqui de descrição. C descrição. Que não pode ser nulo também, um varchar de 60 caracteres é o suficiente. Beleza? E vamos salvar e vamos executar. Vamos voltar aqui então para essa tabela aqui, no qual aqui ó TB almox. Vamos excluir isso aqui e vamos criar de novo aqui mais uma chave estrangeira. Então na tabela de almoxarifado a gente vai ligar com o campo ID almoxarifado. Beleza? E vamos salvar. Beleza, então tabela criada com as chaves primárias e chaves estrangeiras todas funcionando, beleza? Certo, então prosseguindo aqui, criamos as tabelas. Aqui a gente vai incluir mais um campo no pedido de status. Eu vou criar aqui, vamos aqui na tabela de status. Você pode criar uma outra tabela para decidir o status do pedido. Nesse caso aqui, a gente vai criar só um campo a mais com um caractere que vai simbolizar o status atual. Então vamos criar assim, ó. Vamos vir aqui na tabela de pedido. Vamos dar duplo clique nela. Vamos vir aqui nas colunas. Vou clicar aqui em adicionar novo registro. Vou criar aqui mais um campo chamado cStatus. cStatus. Ele não pode ser nulo, só que aqui vai dar um erro. Vocês já vão entender o porquê. Ou não, porque eu vou definir um padrão. Tá, o cStatus, vamos colocar aqui padrão O de orçamento. E a gente vai decidir aqui o seguinte. Que O é igual orçamento. O L vai ser igual liberado. E o F vai ser... Não, vamos colocar o E de... Não, vamos colocar aqui, ó, o seguinte. Vamos colocar F de faturado, para ficar mais simples. E vamos colocar aqui um E de entregue. E a gente vai baixar o saldo só quando tiver aqui no status E, beleza? Então, aqui vai ser um varchar de um caractere também, no qual vão ter essas três regras de negócio aqui. Beleza. Aqui, só que aqui eu acho que ele vai dar um erro, talvez, porque já tem pedido inserido na tabela que não tem esse campo aqui, cStatus, e a gente decidiu que não vai ser nulo. Mas pode ser que por ter um padrão que ele preenche automaticamente o O em todos. Então aqui está o script, vamos executar. Ele não deu erro, então provavelmente lá na tabela de pedido, que é essa aqui mesmo, ele vai ter preenchido aqui o O. Ele preencheu o O porque a gente definiu como padrão. Se a gente não tivesse colocado um padrão, ia dar erro e vocês teriam que deletar todos os pedidos primeiro para depois conseguir inserir o registro, com essa opção aqui de não nulo marcado. Beleza. Então tá aqui criado nossa regrinha aqui. Vamos voltar aqui então pro nossa colinha. Então aqui agora a gente vai criar uma função que retorna o saldo disponível.
Eu vou pegar o exemplo de uma função aqui, só a estrutura dela, e a gente já retorna para prosseguir daí. Já tem aqui, na verdade, até tá salvo aqui, a gente só precisa da estrutura mesmo. Então, vamos fazer aqui, ó. O nome da nossa função, deixa eu deletar tudo aqui. Deletar esses caras aqui, vou deletar todos esses caras aqui. Beleza, e vou deixar isso aqui só de colinha aqui. Beleza. Então aqui é a nossa função sem nada. Eu vou mudar o nome dela aqui. Em vez de ser aplicar desconto, vai ser saldo disponível. O que é o saldo disponível? É o saldo físico menos o saldo reservado. Saldo disponível, no qual eu vou ter que passar alguns parâmetros aqui. Quais são os parâmetros que eu preciso ter para saber qual é o saldo disponível de um produto em um determinado almoxarifado? Então aqui, ó, a gente tem que ter primeiro o parâmetro de qual almoxarifado a gente vai consultar. P, almox. Vou colocar P. Chapéu almoxarifado para ficar mais fácil de entender. Ele vai ser do tipo... eu vou colocar Big Int, que é o... Como lá um cereal pode vir um número muito grande. Então deixar aqui um Big Int. Claro que acho que não vai ter 1 milhão de almoxarifado na empresa, né? Eu vou até mudar aqui para integer. É um número um pouco menor. Então ele vai ser do tipo integer, só recebe números inteiros. A gente vai precisar de mais um parâmetro aqui para saber qual é o produto. Então vou colocar aqui, ó, P underline produto. Vou colocar aqui como um integer também. Mas dependendo da quantidade de produtos que você for ter no seu banco de dados aí, é bom colocar aqui Big Int também. Ou, né, via de dúvida, você sempre coloca aqui o mesmo valor do campo ID que você criou. Por exemplo, aqui na tabela de produto, lá a gente criou como um serial. Você pode colocar aqui um serial também, ou coloca um Big Int. Bom, então para a gente consultar o saldo do produto, a gente precisa saber qual é o produto e qual almoxarifado que a gente vai consultar, certo? Então vamos deletar esse último parâmetro aqui, não vamos usar. Beleza. Aqui nas variáveis, nesse momento, a gente vai primeiro buscar aqui todos os movimentos de entrada para preencher essa variável. Então, como que a gente faz? Então, select asterisco from. Qual que é o nome da tabela de movimento que a gente criou? TB Stock Moving. Então, select asterisco from TB Stock Moving, onde se tipo entra, sai for igual a E de entrada. Que aqui nesse caso a gente só quer os movimentos de entrada, certo? Por quê? Porque a gente vai somar o saldo, todo o saldo que entrou. Só que como a gente quer gravar na variável, então vou vir aqui e vou colocar into e o nome da variável. E aqui também não posso colocar o asterisco, eu tenho que jogar um valor, um campo só em um valor único, não posso retornar uma lista. É só fazer um sum do campo de quantidade, que é o n quantidade. Então, some todos os valores retornados nessa tabela aqui com essa condição, o campo n quantidade, e jogue dentro da variável total entrada, certo? Então, ponto final aqui para encerrar esse bloco. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa para total de saídas. Então, vai somar a quantidade no total de saídas, na mesma tabela, só vamos mudar aqui, ó, para S.
que é para pegar todas as saídas. E agora, como que a gente vai fazer para calcular o que está, os saldos que estão reservados? O que a gente faz? Os saldos reservados, eles vão estar em pedidos. A estrutura é basicamente a mesma. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui, ó, select from tb itens do pedido, ó, itens pedido. Só que aqui nesse caso, vamos fazer o seguinte, a gente precisa saber os itens do pedido, só que aqui tem várias formas, na verdade, só que nos itens do pedido a gente não tem o status do pedido. O status do pedido está na capa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui, a gente vai usar pela primeira vez aqui um join. Então, vou colocar, ó, seleciona... Vamos continuar aqui, então, por exemplo, select asterisco from tb. Qual que é o nome da tabela? Itens pedido. tb itens pedido. Selecione toda a tabela de itens pedidos. É que eu vou juntar essa tabela com a capa, que é a tabela de tb pedidos. Então, eu tô fazendo esse join aqui, ó, com a capa do pedido. Aqui são os itens, eu vou ligar os dois. Como que eu vou fazer essa ligação dos dois? Vou fazer aqui, ó, aqui eu vou fazer um apelido. Eu vou apelidar isso aqui de A e esse aqui de B. Ou seja, a partir de agora, essa tabela aqui passa a ser chamada apenas de A e essa aqui é apenas de B. Então, da tabela A, eu quero o ID e eu vou ligar com a tabela B também o ID. Certo? Então, é essa ligação que eu estou fazendo. Isso aqui é o famoso join. É quando eu ligo duas tabelas. Então, só que essas duas tabelas, elas têm que ter um ID que referencia uma a outra. Na verdade, aqui eu fiz errado, ó. Aqui na tabela itens do pedido, eu não tenho que pegar o ID, eu tenho que pegar o ID pedido. Aqui na tabela de itens do pedido, que é o A, eu pego o ID do pedido e ligo com a tabela B com o ID dela. Então, aonde os itens, o ID pedido for igual à capa do pedido, ele vai fazer essa ligação, certo? Por que eu preciso fazer essa ligação? Porque o status do pedido está na capa, não está nos itens. Então, eu pego aqui agora e faço um where. Aí eu vou na tabela B, que é a tabela do pedido. Se status. Qual que é o nome do campo? Só para a gente conferir aqui, ó. Tabela B. Se status. Onde se status pedido. Opa. Aqui é onde B, se status. Aqui é o seguinte. Eu posso querer ter vários status para considerar como reserva de saldo. Então, eu posso querer aqui considerar os pedidos que estão liberados e os pedidos que estão em orçamento. Então, no caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um in. Vamos fazer um in. Em vez de ser igual, a gente vai colocar um in. E vai colocar aqui, ó, dentro de... Como são strings, a gente vai colocar aqui, eu quero considerar os que estão O, que é o orçamento, e os que estão F de faturado. Certo? Então, ele vai considerar aqui, ó, ele vai trazer todos os pedidos que o status estão... Todos os itens do pedido, onde o pedido, o status está O ou F de faturado. O que estiver... Ou melhor, eu falei errado aqui, tá? É liberado. O que a gente quer considerar é o liberado.
O faturado ele tem que movimentar já o E, no caso é o E aqui, né? Na verdade eu esqueci, vamos voltar aqui para a tabela de pedido. Tô falando coisa aqui que eu nem lembro. Ó, então a tabela C status, o orçamento, o F faturado e o E entregue. Então tá certo. Então a gente quer aqui o O e o F. E o E de entregue sim que vai movimentar o estoque. Então aqui, o que a gente tem que fazer aqui? Tem que fazer um sum também. Somar a quantidade dos campos. Ah, e tem mais um where que a gente tem que colocar aqui, ó. Ah, na verdade eu esqueci do where em todos aqui, ó. Aqui é aonde o tipo entre sai for igual a E, end o ID produto for igual ao parâmetro do produto aqui, ó. Senão aqui eu vou trazer a quantidade de todos os produtos, a gente não quer isso, a gente quer só do produto atual. E aqui também do parâmetro do produto. E aqui também no pedido, ó, end, aí eu vou lá na tabela dos itens, que é essa daqui, ó, só quero o A. End A ponto ID produto for igual ao P, for igual ao P produto, que é o parâmetro aqui. Então ele vai pegar toda essa quantidade aqui, ele vai retornar todos os produtos desse pedido e a gente quer só o campo de quantidade. Vamos vir aqui para a tabela de pedido. Qual que é o nome do campo de quantidade? Não, não é tabela de pedido, não. É tabela dos itens do pedido. Aqui, ó. Itens do pedido. N quantidade. Tá. Então vamos voltar lá para nossa função. N quantidade. E vamos colocar também dentro de uma variável, que no caso aqui é o V reservados. Certo? Então, esse select preenche essa variável, esse outro select preenche essa outra variável de saída, e esse select aqui, que é um pouquinho mais complexo, eu vou explicar ele mais uma vez. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez um join, que é uma ligação entre duas tabelas, onde eu tenho na tabela de item o ID do pedido, e na tabela do pedido tem o próprio campo ID, certo? Aqui também, talvez para não ficar tão difícil assim com esse apelido que eu coloquei, eu vou colocar assim, ó. Também posso colocar assim, sem fazer apelido, tá? Então, posso aqui, ó, da tabela de pedido aqui, eu quero o ID pedido, e da tabela ou melhor, da tabela dos itens eu quero o campo ID pedido, e da tabela de pedido eu quero só o campo ID. Aonde esses dois aqui for igual, faça a ligação dos registros. Aí ligando o registro, daí eu quero assim, ó, onde a tabela do pedido, aonde o status do pedido aqui estiver dentro dessas duas condições, e aonde nos itens o ID do produto for igual ao produto passado no parâmetro. Faça a soma de tudo e jogue dentro do reservados, certo? Vamos só dar uma melhorada aqui na sintaxe, para não ficar tão... Beleza, assim ficou mais legalzinho. E por último, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o cálculo. Então, o que eu vou fazer? O V total, ele vai ser... O V total, ele vai receber... Ele vai receber o total de entrada menos o total de saída e menos o reservado.
que tem reservado. Certo? Então, eu tenho, vamos supor que eu tenho 100 de entrada, eu fiz uma saída de 30 e tem mais 70 reservado em pedidos. Ele vai ter 0 de saldo disponível. Então aqui, e aqui eu posso fazer mais um tratamento também. Eu posso fazer, aqui pode vir um valor flutuante muito grande, às vezes muitas casas decimais. Você pode fazer um outro tratamento assim, ó, pegar esse mesmo valor aqui e receber ele mesmo, só que fazendo um round. Aí você que decide, se você quiser arredondar para 2 casas decimais, se você quiser arredondar para 4. No meu caso aqui eu vou deixar 4 porque vai ter um controle maior aqui dependendo da situação, certo? Então aqui no return a gente vai retornar o V total. E como o V total, aqui ó, o V total é numeric, então a gente tem que vir aqui no return e trocar também para numeric. Beleza? Tem mais um tratamento que dá para se fazer aqui também, que é o seguinte. If V total, se V total for menor ou igual, ou melhor, menor ou igual a 0, se for menor ou igual a 0, então V total vai receber 0. Por que eu fiz isso aqui? Para não retornar saldo negativo, valor disponível negativo. Porque como eu estou falando aqui que o valor disponível, eu quero saber só o valor disponível, tudo que tiver abaixo de 0, ou melhor, o saldo disponível, tudo que tiver, se tiver abaixo de 0, ele vai retornar como 0, sempre vai retornar 0, que significa que eu não tenho nada disponível. Então é só um tratamento extra aqui, mas se você quiser retornar negativo para o seu usuário, mas eu não acho uma boa prática. Uma boa prática é retornar aqui que o disponível é 0, beleza? Então vamos ver se a nossa função aqui vai funcionar de primeira. Eu vou já criar ela aqui no banco de dados. Ele deu um erro de sintaxe no VTotal. O que eu errei aqui? Ah, faltou o ponto e vírgula. Tá. Então vamos tentar de novo. Aqui também faltou ponto e vírgula. Vamos tentar de novo. Tá, agora deu outro erro de sintaxe. Que ele pegou aqui no VTotal. Aqui, ó. Mais um ponto e vírgula. Eita. Cada vez que a gente faz uma coisinha, cada vez que a gente quer encerrar um bloquinho, a gente tem que colocar o ponto e vírgula. Aí eu acabei esquecendo. Mais uma vez, aonde agora que eu tô errando? Aqui no if eu tenho que encerrar também. End if, ponto e vírgula também. Se eu comecei um if, eu tenho que encerrar o if. E agora foi. Então temos aqui, vamos vir aqui para nossas funções, vamos atualizar. E já entrou aqui saldo disponível, onde eu passo apenas 2 parâmetros. Então vamos fazer o seguinte, se eu vim aqui na tabela de produto, eu não tenho, acho que nenhum produto cadastrado. Então vamos cadastrar aqui um produto. Vamos inserir aqui chapéu. E vamos inserir aqui também, beleza? E vamos inserir aqui também bota. Beleza, eu tenho chapéu e tenho bota cadastrado. E aqui também eu não tenho nenhum pedido com itens dentro. Então vamos pegar aqui um pedido. Vamos pegar aqui o pedido que está com o código certo. O ID desse pedido é o 7. Então a gente vai vir aqui nos itens.
nos itens de pedido na tabela aqui e vamos inserir manualmente um item a esse pedido. Então o ID que ele vai preencher automático, o ID do pedido a gente vai preencher, que é o ID 7. O ID do produto a gente vai colocar aqui o 1, que eu esqueci qual que é o produto 1, mas ele já vai vir ali. A quantidade a gente vai colocar 15. O preço a gente vai colocar R$10. O valor de desconto vamos deixar zerado. A descrição aqui, se eu não me engano, eu ainda não programei para trazer automático. Mas nesse caso aqui, o 1 é o chapéu. Então, coloquei chapéu. Por que que tem esse campo descrição dentro do pedido? Porque em alguns casos tem empresas que quando você tem o seu produto cadastrado como chapéu, mas na hora de vender você pode ter um detalhe a mais. Aí você vem aqui e coloca no pedido, por exemplo, chapéu verde, por exemplo. Certo? Então vou até deixar assim. E o valor total aqui é 15 vezes 10, 150. Beleza. Então aqui a gente já tem um item dentro do pedido, certo? O chapéu aqui. E a gente não, só que a gente não tem uma movimentação de entrada. Então vamos fazer um teste aqui. Vamos já chamar fazer o select aqui consultando o saldo desse chapéu. Então vamos pegar aqui, ó. Então vamos fazer o que? Select o nome da função. A função se chama saldo disponível. Saldo underline disponível. Saldo disponível. Então vou abrir os parênteses aqui para passar os parâmetros. O primeiro parâmetro que eu já me esqueci, se eu não me engano, é o almoxarifado. Só tem uma situação. Lá no pedido, a gente não tem almoxarifado, né? Tá, já a gente vê essa regra de almoxarifado no pedido, porque na verdade isso envolve daí alguns parâmetros a mais. Mas eu vou... Tá, então aqui, como a gente não tem almoxarifado ainda lá, eu vou passar o almoxarifado 1 e vou passar o produto 1 também. Que o produto 1 é aquele chapéu que a gente acabou de cadastrar. Tá, aqui ele deu um erro na função dizendo que TB itens pedido não existe. Então vamos lá na função. TB itens pedido não existe. Eu errei o nome da tabela. Será que é isso? Deixa eu copiar aqui. Vim aqui na TB itens pedido. Ah, eu coloquei itens. Não é itens, é itens. Itens pedido. Beleza, vou salvar aqui a função. Executar e vamos chamar de novo aqui. Tá, saldo disponível ele trouxe nulo. Para não trazer um nulo assim, por que que ele trouxe nulo aqui? Porque a gente não... Provavelmente ele não passou aqui na... Uma dessas funções aqui, tá? Aqui já envolve um outro tratamento aqui, que vocês vão pegar agora esse conhecimento, que é a função do coalesce. O que é o coalesce? Ele troca para o valor que você quer, caso o valor esteja nulo. E se a gente não fizer isso, ele pode dar alguns erros aqui no momento de somar os saldos. Então, o que a gente vai fazer? Caso a V total entrada seja um valor nulo, por que ele está retornando nulo? Porque não tem nada de entrada. A gente não fez nenhum movimento de entrada e nem movimento de saída. No máximo vai ter aqui no de pedidos. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: se esse valor aqui for nulo, troca para zero. Então coalesce. Se esse valor for nulo e dentro do parênteses coloque zero. Então o que acontece? Coalesce, essa função do coalesce ela faz isso. Então ela substitui um valor de nulo para qual você decidiu. No nosso caso, eu quero que venha o zero. Vou fazer isso para todos.
coalesce, vírgula 0. E aqui coalesce, vírgula 0, certo? Beleza, deixa eu salvar aqui e vamos ver se lá ele já retorna como 0. Ó, já retornou 0 agora, não retornou nulo, certo? Então ele já conseguiu fazer os cálculos aqui corretamente. Se a gente trocar essa função aqui, provavelmente ele vai retornar o saldo negativo. Vamos pegar aqui, ó, vou só comentar esse cara aqui. Esses dois tracinhos que comenta. Então, eu não estou substituindo o valor da variável. Então, ele vai voltar aqui. Olha lá, saldo negativo. Por quê? Porque a gente tem esse item dentro do pedido, mas a gente nunca deu entrada nele no estoque. Então, o que eu vou fazer? Então, vou voltar aqui para voltar 0, certo? E agora a gente vai fazer uma entrada. A gente vai fazer uma entrada manual no estoque. Então, vamos aqui no este movin. Então, vamos aqui no estoque movimento. Vamos vir aqui nos dados e vamos inserir aqui manualmente o movimento do chapéu. Então, data e hora que eu não preciso, descrição aqui, ó. Movimentação manual. ID do pedido não preciso passar. ID do produto é obrigatório. O nosso produto chapéu, o ID dele é 1. E o tipo aqui vai ser... aqui vai ser E de entrada, certo? E a quantidade aqui, nós vamos passar 20 de quantidade. E qual o almoxarifado? Bom, não cadastramos... Aqui o almoxarifado é obrigatório. Eu acredito que não cadastramos ainda o almoxarifado. Então, vamos cadastrar aqui um almoxarifado. Vou colocar aqui... Estoque da fábrica. Beleza. Stick. Cadastrei stick. Então, estoque da fábrica. Beleza, salvei. Aqui agora, ó, qual que é o ID daquele almoxarifado? É o 1 também. Então, vamos pegar aqui o ID 1. Ele reclamou aqui, ele está dizendo que data e hora viola null constraint. Mas a data e hora aqui, ele tinha que ser automático. Então, vamos voltar aqui na tabela, na propriedade dessa tabela aqui. Cadê? Data e hora. Aqui faltou. Vou definir que vai ser automático. Vamos salvar aqui. Beleza. Então, vamos voltar aqui para a tabela de movimento. Tá salvando ainda. Eu tô começando a achar que eu travei a sessão aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Caso aconteça de travar uma sessão com vocês no banco de dados, vocês podem fazer a seguinte coisa. Vocês podem vir aqui no administrar, gerenciador de sessão. Aí aqui, ó, olha quantas sessões a gente tem aqui, ó. O que a gente vai fazer? Eu vou selecionar todas aqui. Ctrl A, botão direito e Terminate. Aqui eu mato todas as sessões. Então, se tinha alguma sessão que travando, já destravou. Vou atualizar aqui. Beleza. Então, vou fechar aqui. Fechei. Esse aqui não vou fechar. Vou vir aqui de novo no banco. E vamos lá. Esquema público, tabela de estoque. E vamos criar aqui de novo aquele campo. Olha, até tá aqui, só que ele não tá deixando aplicar o null. Vamos tentar mais uma vez. Salvar, executar. Agora foi. Então ela estava travado mesmo. Então aqui aí vocês já aprenderam também como destrava, como derruba todas as sessões. Então,
Beleza. Agora que a gente já tem aqui, vamos voltar lá para inserir o saldo novamente. Então aqui no Stock Moving, vamos vir aqui em dados e vamos inserir aqui manualmente um movimento. Data e hora vai vir padrão now, descrição, movimento manual, pedido a gente não vai passar, o produto é um 1, que é o chapéu, o tipo é E de entrada, a quantidade 20 e o ID do almoxarifado vai ser o 1 também. E vamos dar um salvar. Viola constraint, insert update. Ué, eu não tenho almoxarifado cadastrado com ID 1? Oxe, acho que estava travada a sessão e não cadastrou almoxarifado. Tá, então vamos inserir aqui de novo. Almoxarifado padrão. Vou colocar o almoxarifado 01. Beleza. Salvei. Agora ele já veio com o ID 2. Então, beleza. Então aqui a gente vai voltar aqui, colocar o almoxarifado com o ID 2. E vamos dar um salvar. Então agora a gente fez um movimento manual. Então aqui em vez de retornar o 0, ele tem que retornar aqui um saldo 5 disponível. Porque como eu tenho 15 reservando, mas tem um movimento de entrada de e 20, então ele tem que ter 5 aqui disponível. Vai retornar 0 ainda, eu já vou dizer por quê. Sabe por que retornou 0? Porque eu não troquei o almoxarifado. O almoxarifado que a gente está consultando é o 2. Que também retornou 0. Então vamos vir aqui para... Ele tinha que ter retornado aqui Ele tinha que ter retornado 5. Então vamos ver por que ele não retornou 5. Vamos ver o que a gente errou. Será que o ID do produto eu passei errado? Não, o produto é 1 mesmo. Tá, vamos analisar aqui a nossa função. Então tem o total de entrada. Total de entrada menos o total de saída menos reservados. Aconteceu algum bug no banco aí que eu só comentei essa linha aqui e descomentei e voltou. Provavelmente com a trava daquelas sessões ele não tinha salvo aqui a função corretamente. Mas depois que destravou a sessão e eu salvei aqui, funcionou. Mas tem mais um erro aqui, tá? Ele não está considerando... Esquecemos de colocar aqui na função para considerar o almoxarifado. Então aqui, ó, a gente tem que colocar aqui mais um end. Aqui, ó. End... end id underline almoxarifado. Deixa eu só ver lá como que é o nome do campo que eu coloquei. ID almoxarifado. Tá, então end id almoxarifado for igual ao parâmetro do almoxarifado. Beleza? Então a gente tem que colocar isso aqui para todos aqui. Para esse aqui, para esse também. E aqui nos reservados, só o pedido que a gente não vai considerar almoxarifado. Beleza, então vamos aqui executar de novo. ID almoxarifado. O que eu errei na função aqui agora? Ah, não tem o underline. Beleza, executei. Tá. Então é isso aí. Então voltou 5. Se eu trocar de almoxarifado, ele tem que retornar 0 ali. Beleza. Então, no almoxarifado 1, que nem existe esse almoxarifado, retornou 0. No almoxarifado 2, que é o único que existe, retornou 5. E agora vamos inserir um saldo em outro almoxarifado.
Vou dar um insert aqui. Movimento, mais um movimento manual. ID do pedido não precisa. ID do produto vou continuar com 1. O tipo de entrada e saída vai ser uma entrada. A quantidade vai ser 90 no... a gente tem que cadastrar primeiro o outro almoxarifado, né? Então vamos cadastrar aqui mais um almoxarifado. Almoxarifado 02. E o ID dele aqui a gente tá vendo que é o 3. Então vamos vir aqui no almoxarifado 3 e beleza. Então aqui agora se a gente passar o almoxarifado 3, tem que retornar os 90 lá porque não tem nem reserva. Ou melhor, não vai retornar 90 porque tem uns 15 de reserva. Então por que que ele não retornou aqui? Será que é algum lag de novo? Por algum motivo aqui, ó, não tá, o banco ele tá tendo algum delay. Meu banco ele é em nuvem, né? Então ele deve estar tendo algum delay lá. Não vou reiniciar agora, não é necessário, mas se continuar o problema eu entro lá na nuvem lá e reinicio o banco. Tá, então aqui, continuando, então ele deu lá 90 menos 15 e retornou ali os 75, beleza. Tá, vamos fazer um movimento de saída agora. Vamos fazer uma saída aqui. Fazer uma saída aqui no almoxarifado 3 mesmo. A ID do produto vai ser 1, que não vai passar o S, que é de saída, e vamos fazer uma saída de 5. Então nesse caso aqui ele vai arredondar o valor. Vou fechar aqui. Vamos ver, espero que... Aí, arredondou o valor. Agora parece que voltou normal o banco. Então é isso. Então aqui no almoxarifado 3 tem 70. Se eu consultar o almoxarifado 2 vai ter 5. Bom, essa aula já está um pouco grande. Vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente continua com a criação da trigger, que irá verificar o saldo disponível. E com o saldo disponível no momento de alterar a quantidade no pedido, né? Então, se a pessoa está com a quantidade 1, ela vai subir a quantidade 2, o sistema tem que ver se a quantidade está disponível. E uma função para baixar o saldo quando o pedido tiver alteração de status. E por último, a gente vai criar aí um mini relatório de saldo daí. E também podemos criar um relatório de extrato. Então, te vejo na próxima.